Olá, terceiro ano! Estou aqui novamente hoje para a nossa aula de História. Como eu falei anteriormente, estamos iniciando nosso terceiro bimestre também em História. Então, vocês vão continuar utilizando o caderno 3. A partir de agora, é esse livro que vocês vão utilizar para todas as matérias, o caderno 3. Vão abrir lá na parte de História, deixa eu achar aqui rapidinho. Lá na parte de História, tá? E depois vão olhar essas imagens que tem aqui. O município em que vivemos. Qual é o nome do município em que vocês moram? Vocês sabem? Nós moramos no município de São João de Meriti. O nome do nosso município é São João de Meriti. Quem mora aqui, né? Tem gente que mora em outro município, tá? A nossa escola faz parte do município de São João de Meriti. Éden é o bairro, tá? Então, o município onde a nossa escola e as pessoas que moram próxima à nossa escola é São João de Meriti. Então, vamos falar sobre a organização do município. O município, ele é formado pelas suas áreas urbanas e rural. O que são áreas urbanas? Áreas urbanas são as cidades, onde tem muito comércio, shoppings, às vezes prédios. E a zona rural é o campo. Quando falamos de campo, não estou falando campo de futebol. Estou falando campo onde tem fazendas, sítios, animais que são criados nesses locais, tá? Essa é a diferença da zona urbana para a zona rural. A maior parte da população brasileira mora em cidades, também chamada de áreas urbanas. Então as cidades são áreas urbanas, como eu falei para vocês. E a maioria da população brasileira mora na cidade. A maioria, não são todos. Tem gente, muita gente também que moram na zona rural, tá? Porém, é ainda bastante grande o número de pessoas e comunidades que vivem no campo ou nas chamadas áreas rurais. As populações que vivem na área rural e na área urbana de um município devem ter suas necessidades básicas atendidas para dispor de boas condições de vida. Como que? O que são as necessidades básicas que uma pessoa precisa ter? Serviços de saúde, educação básica, né? Meios de transportes, coleta de lixo, trabalho e segurança, né? Isso são os serviços básicos que tanto as pessoas da zona rural como da zona urbana precisam ter, tá ok? Além disso, para vivermos bem em sociedade, é fundamental respeitar uns aos outros e os espaços coletivos de convivência. Mas como estão organizados os espaços no campo da cidade. Então, no começo do ano, nós terceiro ano, trabalhamos muito sobre isso, sobre o respeito que temos que ter uns com o outro. Essa pandemia que está acontecendo está nos ensinando muito isso. Devemos respeitar as regras, respeitar o espaço do outro. Por exemplo, eu não posso sair num transporte público ou ir para um shopping ou ir para um mercado sem utilizar a minha máscarazinha. Porque além de eu estar me protegendo, eu também estou protegendo o outro. Então é o respeito que tem que ter para poder viver bem em sociedade, tá ok? Então aqui, ó, isso aqui é uma figura, uma imagem de um município. Aqui de outro município, só que agora falando da parte da zona urbana. Aí, aqui no livro de vocês, na página 4, tem um desafio, tá? Tem um desafio. O que está escrito aqui no desafio? Observe a imagem aérea do município de Borá, no interior do estado de São Paulo. Isso aqui é o município de Borá, que fica em São Paulo, no interior. Você percebe diferenças ao longo da extensão do seu território? Você percebe alguma diferença ao longo
do seu território? Sim ou não? Sim, né, gente? O território ele apresenta áreas com mais vegetação. Aqui, ó, apresenta áreas com mais vegetação e outras com mais construções. Estão vendo? Então, aqui olha a diferença. Áreas com mais vegetações e outras com mais construções. Pela observação da foto, é possível concluir que a maioria da população está concentrada em uma parte do município. Você olhando essa foto aqui, vocês concluem que a maioria da população, das pessoas, estão concentradas em apenas uma parte. E qual elemento da foto pode indicar isso? Bom, gente, aqui, ó, a área urbana é onde vive a grande parte da população. O que pode ser observado pela maior concentração de casas, né? Casas e construções. Tá vendo? Então, aqui, ó, na parte urbana, nós percebemos que é onde está concentrada a maior parte da população e nós podemos observar isso, os elementos, através das casas e das construções, ok? Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre o campo, tá? Aí eu vou botar algumas imagens de campo aí para vocês. O campo se caracteriza por apresentar maior quantidade de vegetação. Olha só, maior quantidade de vegetação. Ocupando o território por abrigar a maior diversidade de espécies de animais e de recursos naturais, que ainda não foram modificadas pelas ações humanas. Estão vendo? Aqui tem maior parte de vegetações. Nessa foto não tem animais, mas vai ter fotos que irá ter. E não é muito assim, o ser humano não fez muita modificação aqui. Então, é a característica maior da zona rural. Em comparação à cidade, as áreas rurais têm menor concentração de construções. Não tem prédios, alguns lugares não tem muitas lojas, não tem muito comércio, não tem shopping, tá? Tem comércio, tem mercado, mas tudo assim, não tem muitos, tá? No campo, as construções encontram-se mais distantes e espalhadas. Mas em algumas áreas rurais também existem vários dos estabelecimentos que encontramos na cidade, como escolas, igrejas e comércio. Então, qual é a diferença da zona rural? Vocês vão perceber que na zona rural as casas não ficam muito grudadinhas nelas, tem mais espaço, tem mais vegetações, tem animais. Não temos várias lojas, uma atrás da outra, como nós encontramos aqui. Vamos no calçadão, encontramos várias lojas, vários mercados. Não é desse jeito. Mas lá também tem alguns comércios, lá também possuem escola, igrejas e entre outras coisas, tá? Não é que lá não tenha nada. Lá tem os serviços, mas não como na cidade grande, tá ok? Aqui, outra foto da zona rural, onde aparecem alguns animaizinhos e continuam percebendo que existe várias vegetações, que as casas não são juntas uma das outras, que são separadas, tá ok? Então, vamos lá, gente. No livro de vocês, vai aqui, ó, jogo rápido. Jogo rápido. Quais alimentos você costuma consumir no seu dia a dia? Bom, gente, isso aí é uma resposta pessoal. Quais alimentos você costuma consumir no seu dia a dia? Uma resposta pessoal. Vocês vão escrever aqui o que vocês costumam consumir no seu dia a dia. Procure se lembrar do que você geralmente come no café da manhã, no almoço e no jantar. A seguir, liste os alimentos que provêm diretamente do campo e os que foram transformados. Ou seja, aqueles alimentos que foram retirados do campo e aqueles que são industrializados. Vocês vão diferenciar os que são totalmente industrializados dos que foram retirados do campo, tá? Mas eu comprei no mercado lá da esquina. Tudo bem, mas ele é industrializado ou não? Vocês vão fazer essa diferença aqui. Tá bom? Só que é uma resposta pessoal. E aqui no desafio da página
7, no desafio da página 7, tá assim: discuta com os colegas e o professor sobre a diferença entre as unidades de proteção. Isso aí a gente vai discutir depois, tá? Sobre a unidade de uso sustentável. Vamos falar na nossa própria aula, na nossa próxima aula. E para terminar, na página 9, está assim: assinale com X as alternativas que descrevem corretamente as condições das calçadas apresentadas nas fotografias. Preste atenção nessas fotografias aqui. Preste atenção nas calçadas. Ambas as fotografias, quando a gente fala ambas, estamos falando das duas, apresentam condições inadequadas de calçamento? Sim, não. Então, vocês não vão marcar um X. A fotografia A1 apresenta a condição ideal de calçamento para os pedestres? Sim. Preste atenção nessa imagem aqui, ó. Tem condição ideal de calçamento para pedestre. Então, vocês vão marcar um X aqui no quadradinho 2. A fotografia 2 apresenta uma calçada esburacada que dificulta a caminhada dos pedestres, somente dos idosos, de crianças e de pessoas com deficiência, como cadeirante. Prestem atenção nessa calçada aqui cheia de buracos. Então, sim. Então, vocês também vão marcar o terceiro quadradinho. A fotografia A1 apresenta condições inadequadas de acesso para pedestre? Não, gente, não apresenta. Então, vocês não vão marcar, tá bom? Então, beijos. Beijinho virtual para vocês. Nos vemos na nossa próxima aula de história. Até mais.